Bom, pessoal, boa noite. Vou falar aqui sobre desenvolvimento web com Python. Bom, me chamo Hudson Breno. Atualmente eu trabalho na RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. É um órgão vinculado ao governo federal e tem sede no Rio Grande do Norte através do POP, né, que é o ponto de presença que ela tem aqui no Rio Grande do Norte. Então eu atuo lá como desenvolvedor web e construo uma série de ferramentas para uso diário lá dentro. Esse aqui é o meu GitHub. Eu tenho alguns projetos que eu mantenho lá, tem algumas bibliotecas e tudo mais. E se vocês quiserem ir mais a fundo, tem o meu site, onde eu faço alguns posts semanais e até mesmo mensais, geralmente voltado à tecnologia Python, né, no geral. Então vai ter coisas desde Arduino a como pegar o resultado do Campeonato Brasileiro e salvar no MongoDB, coisas desse tipo. Bom, quem aqui conhece Python? Quem aqui programa em Python? Quem desenvolve para web Python? Você não vale não, isso é da avaliação. Bom, aí não pode usar Python não. Você não pode usar Python não. Na verdade você é muito filtrado aqui. Você faz parte Bom, para quem conhece, Python é uma linguagem interpretada. Ela é de alto nível, foi criada em 89 por esse cara aí, do Von Ross, e é muito plataforma, então praticamente se você botar Python na sua cafeteira, ele vai rodar. É orientado a objetos, procedural e funcional, atende esses paradigmas de programação. É software livre, tem baterias inclusas, então ele vem com muitas bibliotecas prontas integradas à linguagem para você usar de forma simples. Tem uma sintaxe elegante, clara, então mesmo sem saber de programação, você pode bater o olho no código Python e se você souber o básico de inglês, você vai conseguir interpretar aquilo. E tem tipagem dinâmica, né, e forte, então você não precisa especificar o tipo de uma variável. Você define uma variável A e você pode mudar o tipo dela ao decorrer do programa. Eu não vou me aprofundar muito em Python, porque não é muito da palestra. Se alguém aqui ficou interessado, eu acredito que a maioria conhece. Mas, falando de desenvolvimento web, né? Em Python, a gente tem uma série de frameworks para desenvolvimento web. Um deles é o Flask. O Flask é um micro framework, ele é baseado em 3 pilares, o Excel. Na verdade, não é Excel, é uma palavra em alemão que eu passei a tarde todinha tentando pronunciar e não consegui. Então, depois vocês pesquisam isso mais a fundo. Mas essa biblioteca é voltada para desenvolvimento de aplicações no modelo da WSGI, que é o modelo mais usado por Python atualmente, o Django propriamente, que vou falar mais à frente também usa esse padrão. O Jinja 2, que é um engine de template, então o Django também usa, eu vou mostrar isso mais à frente, como é que isso funciona. Basicamente, ele permite você programar dentro do seu template, dentro do seu HTML e fazer entre outras coisas. E tem o Good Intentions, que é o código de alta qualidade, né? Então ele provê uma legibilidade muito boa e o Flask, ele não te incentiva a fazer coisas muito complexas, entendeu? Coisas bem simples são bem-vindas no Flask. Isso é uma das coisas que ele tenta priorizar. Se vocês sentirem interesse em Flask, tiver alguma curiosidade a mais, tem esse cara aí, Bruno Rocha, ele é um cara bem ativo na comunidade Python. Se vocês entrarem nesse link, vai ter um blog chamado Python Club, que é um blog colaborativo da comunidade Python, onde ele mantém uma série de cursos voltados ao Flask. Então tem desde o beabá a construção de uma aplicação web, né, usando Flask. Outro framework que a gente tem é o WebPy. Foi criado em 2007 por Máximo Piqueiro
E ele foi criado para ensinar os alunos dele, no caso ele é professor universitário, e criou esse framework para possibilitar um ensino mais simples de desenvolvimento web para os alunos. É baseado em outros frameworks, como o Django, o Rails, o Ruby e Python, que é outro framework web. É open source, que segue o padrão MVC, né, o Models do Control, e é multiplataforma. Uma coisa bem legal é que tem o Google App Engine, que é uma plataforma onde facilita o deploy de aplicações. Então, de forma simples, você consegue colocar uma aplicação web no ar e o Google dá total suporte a isso. Bem legal. Também dá para rodar na AWS da Amazon e outras coisas. Essa menina aí, Julia Risa, ela é uma menina bem ativa na comunidade Python também. Ela tem 18 anos, é uma vozinha, mas já saca pra caramba, até mesmo mais do que a gente está bem mais tempo no mercado. E ela tem um curso de Web2Py, que é pago, mas, salvo engano, custa R$130. E de tempos em tempos ela tem turmas para o pessoal se inscrever e participar. É totalmente online, ela dá total suporte e tudo mais. Então, se alguém ficou interessado também, acesse e precisa. E a gente tem o Pyramid, né? Bem legal, pago foco essa imagem. Pyramid é open source, é originário do projeto Zope, que é um projeto bem grande da comunidade Python, vem desde a época de 2000 e tudo mais. É testado exaustivamente, então se não existe cobertura de teste, o código está quebrado, então assim, você tem uma certa segurança na utilização desse framework, porque os desenvolvedores prezam por isso, por essa estabilidade. Permite resultados práticos, você não precisa conhecer um framework muito a fundo para construir uma aplicação pequena ou algo legal, e não força a utilização de tecnologias específicas. O Django, vou falar mais à frente, ao meu ver, um dos problemas dele é isso, entendeu? Ele é um tanque de guerra, tem muita coisa, mas quando você tenta sair do eixo do fluxo de trabalho com ele, é um pouco difícil. Já com um Pyramid e até mesmo com Flask, isso é mais fácil. Tem esse carinha aqui, Mário Rival, ele está aqui na frente. Ele, em fevereiro, ele vai fazer um curso de Pyramid completo e fazer um adendo. A gente está com um projeto aí chamado PyLab. É um projeto de ensino de programação Python para programadores. Está acontecendo lá no IFRN Central. Ainda tem turma aberta? Você pode participar? Eu acho que só para a próxima vez agora. Beleza. Começa esse momento que está nessa primeira turma, e na próxima turma a gente vai abrir, a gente vai tentar fazer online, ficar maior para poder colocar isso, porque a primeira inscrição já está batendo mais de 300 pessoas já para fazer o curso e não tem vaga mesmo. Então fiquem atentos aí, porque vai vir mais jogos. E em fevereiro ele vai criar, na verdade já tem um canal no YouTube, se você botar Pyramid vídeo aula, curso, vai chegar no canal dele, vai ser a primeira alternativa. E a partir de fevereiro ele vai começar a disponibilizar as videoaulas. E falando da cereja do bolo, né, o Django. Escrito em Python, open source e atualmente conta com mais de 1000 contribuidores. Então tem mais de 1000 pessoas trabalhando em cima desse projeto no GitHub. Se você quiser ver o código fonte, você vai acessar esse link aí, github.com/Django. Ele segue o padrão MTV, que basicamente é o MVC, só que os caras deram uma remodelada do nome e tudo mais. Questão de marca. Então, no caso é o Model Template View, né, no lugar do Model View Controller. E ele segue a ideia do Dry, né, que é o Don't Repeat Yourself. Então, não se repita. Se você já fez uma coisa no seu projeto, para que você vai reescrever aquele código? Ele evita esse tipo de coisa que acontece bastante. Entendeu? Eu vou explicar isso mais à frente. Falando um pouco do Virtual Env, que é o Virtual Env. No Python, um exemplo, você vai construir você está trabalhando em 2 projetos. Aí um projeto é na versão do Django 1.8 e outro projeto na versão 1.9. Ou qualquer outro framework que tenha versões diferentes. No Virtual Env, você consegue criar ambientes virtuais
onde você vai isolar a sua aplicação. É como se fosse uma caixinha de areia. Aqui o gato vai com a caixinha de areia, faz merda. Então, se você fizer merda dentro daquele ambiente, você não vai prejudicar todo o seu sistema, né? No lugar de você instalar as suas dependências, seus caminhões, bibliotecas e afins no sistema, você instala dentro do virtualmente. Então, é algo assim bem usado. Se você trabalhar com Python, dependendo do framework, é algo assim que o pessoal vai usar sempre. E a gente tem o Docker, né? O Docker é um gerenciador de containers. Eu já dei algumas palestras sobre ele, mas assim, atualmente no lugar do VirtualEnv eu uso o Docker porque assim para mim funciona melhor, entendeu? É tanto que ele otimiza a migração do projeto do desenvolvimento para a produção. Então eu sempre procuro usar ele. Se alguém for interessado, pesquisa. Beleza. Django é legal e tal, mas como é que eu começo? Basicamente, quando você cria um VirtualEnv ou no seu próprio sistema, você tem um PIP. O PIP é o indexador do pacote Python. Então, a gente tem um register onde o pessoal cria as bibliotecas, as libs e tudo mais, e registra essas bibliotecas lá dentro. Para instalar no seu computador, para ele ir lá na nuvem pegar uma cópia daquele projeto e instalar na sua máquina, você usa o PIP. Com esse comando aí, pip install Django. Ele vai instalar no seu sistema o Django e para começar a gente roda esse comando aí. Django admin.py é um comando de interatividade com Django. Você passa esse parâmetro start project e o nome do projeto. Então ele vai criar essa estrutura de arquivos para cá, onde esse manage.py é o arquivo que você vai interagir com o seu projeto. Então você vai levantar o servidor, você vai rodar o migrate para ele criar as tabelas de banco de dados e tudo mais através desse arquivo. O init.py é um arquivo que indica que essa pasta aqui é um pacote Python. O settings.py é onde fica todas as configurações do seu projeto. Então é lá que você seta banco de dados, indica onde está os templates do HTML e tudo mais. O rs.py é onde você define suas notas. Então é aí que fica todas as notas registradas. E o wsgi.py é um arquivo que o Python cria pré-configurado para você integrar com o servidor WSGI, através dele que você configura. E para criar uma app, né? Primeiro eu vou explicar o conceito de um projeto Django. O projeto Django é um todo. E a app é algo específico para fazer alguma coisa dentro do projeto. Então imagine o seguinte, eu tenho um projeto que tem conta de usuários. Eu vou criar uma app chamada Accounts para, através dessa app, gerenciar todos os meus usuários. Então, por exemplo, eu quisesse fazer integração com o Facebook ou com o Twitter através de OAuth para fazer a autenticação do usuário. Criar uma app para fazer exatamente isso. Você não cria uma app para ficar com todas as responsabilidades do projeto. Você segmenta as responsabilidades do projeto, os problemas do projeto em apps. Então, para criar uma app, a gente roda esse comandinho aí, Python para start app, passando o nome da app. Então, quando você roda esse comando, ele vai criar essa parte, no caso, o nome da app que você passou, com essa estrutura de arquivos, onde o admin.py é o arquivo que vai fazer a integração com a interface de administração, que eu vou falar mais à frente. O init.py indica que é um pacote, o migrations fica as suas migrações de banco de dados e alguns binários. O init.py é outro indicador do pacote, no caso esse migration é um pacote também, é um pacote dentro do pacote. Modules fica as suas classes que vão se transformar nas tabelas de banco de dados e tudo mais. Testes.py, o Django já te força a criar testes para o projeto, é o arquivo onde fica os testes. E as views é onde fica as views. Para rodar, como faz? A gente vai rodar esse comandinho aí, python manage.py run server, e quando for lá no localhost 2.1000, ele vai estar a páginazinha com o servidor rodando. O Django ele já traz o servidor para você
fazer desenvolvimento, você precisar configurar aquela coisa toda e tal. Beleza, falando do settings.py, né? O settings.py, ele é o arquivo de configuração de projeto. Então ele vai ter uma série de variáveis, de listas, duplas e dicionários para setar a configuração do seu projeto. Uma das principais é a database. É através desse dicionário que a gente configura o banco do projeto Django, né? Primeiro você vai passar o back-end, no caso estou usando o SQLite 3, ele já vem com isso aqui por padrão. E depois você passa o name, que é o seu banco de dados. No caso do SQLite 3, você não cria um banco de dados, ele cria um arquivo onde vai salvar todas as informações. Então isso é só para desenvolvimento, só para otimizar tudo. Mas o Django dá suporte a Oracle, MySQL, Postgres e com algumas bibliotecas de terceiros, MongoDB, entre outros. Language Code, né, a linguagem padrão do seu projeto, como o DBR, mas também por padrão em inglês. Time Zone é o horário, né, o fuso horário, aquela coisa toda. E o Use Desert Plan e outras configurações que tem aqui mais embaixo são configurações referentes à linguagem do SAG e tudo mais, para a sua ferramenta dar suporte a mais de uma linguagem. Bom, isso aqui é só um pedaço, é um arquivo enorme e você pode agregar bem mais coisas, mas a gente pode ir para o Models.py. Bom, o Django ele conta com o ORG, né, que é um mapeador de objeto relacional. Então você, para criar um projeto Django, você não cria uma tabela em SQL. O próprio Django vai se encarregar de fazer isso. Como? Você cria uma classe que sempre vai cuidar de módulos, módulos. E nessa classe você passa os campos da tabela. Então, no caso aqui é uma publicação, você passa o título, chave, com um número máximo de caracteres 50. O data de publicação dele field, categoria foreign case relacionando com categoria aqui em cima e conteúdo do tipo text field. Isso aí com o Django, quando você rodar o Python Manage.py Migrate, ele vai ler essas classes, vai criar tabela de SQL para você, sem você precisar mexer em uma linha de SQL. Isso é uma mão na roda. Então, é bem legal. E falando de queries, né? O Django ele tem um shellzinho, um terminalzinho interativo. Você roda Python Manage.py Shell e vai jogar nesse terminalzinho. Você importa as classes que você modelou lá no seu Models e através daí você pode criar instâncias e apagar, fazer o que você quiser. No caso aqui, eu estou criando uma categoria que recebe a classe categoria e o único campo que eu defini na classe categoria foi categoria, que é o nome da categoria. Eu passo o nome. Aí categoria.save, ele salva no meu banco de dados. Quando eu boto categoria.objects.all, ele traz todos os objetos que eu tenho salvo no banco de dados. No caso aí, as categorias. E categoria.objects.get, ele vai me pegar uma categoria, no caso a primeira categoria que ele encontrar com o nome tecnologia. Ele me retorna. E o object.filter, ele vai me trazer todas as categorias que tem um nome slot. No caso, como eu só tenho uma, ele vai me trazer uma. Então, assim, você não tem aquele select from que a gente encontra no SQL, é tudo através de página. É o admin.py. Beleza. O grande diferencial de Django em relação a outros frameworks é a interface administrativa. Dependendo do projeto, você anda na roda. Então, assim, para a gente ativar ela, a gente tem esse arquivo aí chamado admin.py, onde você importa as classes que você definiu lá no Models e simplesmente você registra as suas classes através desse comando, né? admin.site.register. E quando você for lá no localhost 12.8.000/admin, vai pedir o login lá, você loga criando um usuário fake e ele vai te retornar essa tela aqui com todo um clube dessas tabelas que você acabou de criar, né? Então, você pode ver aqui tem categoria, publicações e tal, você pode adicionar, deletar, visualizar, entre outras coisas. URLs.py.
O URL no Django é bem interessante porque ele usa expressão regular, né? E através disso ele gera URLs elegantes. Então você não vai, dificilmente você vai ver aquelas URLs toda louca. No Django é só barra alguma coisa, graças à expressão regular, né? Então, o que acontece? Quando você entra numa página, num projeto Django, ele vai pegar o URL e vai tentar casar com algum padrão que tem aqui. Se ele casar, no caso aqui é o barra, se eu entrar no localhost, ele vai me retornar para cá. Ele vai acessar o core, que é minha app, views, e vai me jogar lá na view home que eu defini no meu arquivo views. Então, forms, né? Vou dar continuidade aqui que eu estava falando na outra página. O formulário no Django é bem legal porque ele segue o padrão do Dry, né? O padrão do Repeat Yourself. Você tem um model form e tem um forms tradicional. Esse model forms é interessante porque você pode construir formulários em cima dos modelos que você define lá no Models. Então eu importo meu modelo, no caso o modelo é de publicação do meu Models, do core, e passo aqui na minha classe meta a classe que eu defini lá no Models do meu Model. Defino os fields, no caso você poderia passar uma lista, uma tupla com os campos que você quer que apareça lá no seu formulário, como eu botei tudo aqui, vai aparecer tudo. E, voltando, o views, quando você entrar lá na URL, ele vai te jogar para essa view, e essa view vai fazer o quê? Vai pegar todas as publicações que eu tenho no meu banco, ordenada pela data lá, e se o request.net for igual a post, se eu estiver enviando alguma coisa para o servidor, ele vai tentar validar aqui ele vai criar uma instância do meu form passando os parâmetros que ele pegou no post. Ele vai tentar validar o formulário, se for válido ele vai salvar. E vai dar um request responsive direct para a barra, né? Ele vai dar um menu na página. Senão ele vai criar uma nova instância do formulário. E vai me passar aqui vai me passar o request de requisição, jogando o conteúdo do index.html, que é meu template, e vai me passar esse contexto de publicações, que é todas as publicações que tem no banco de dados, e esse formulário para o template. E isso vai ser montado dessa forma. No Django, a gente monta o formulário assim, pegando o contexto que você passou na views, templates, e o Django vai saber montar isso aqui de forma legal. E as publicações a gente integra através do form, isso é graças a Jinja 2, né, que eu comentei mais cedo. Ela permite você praticamente programar dentro de templates. E tem uma série de tags, série de filtros e outras coisas mais que ela te permite fazer dentro de templates. Então você vai fazer um foco em publicações, nas publicações que você pegou do banco de dados e passou para o template, e vai interar aqui mostrando o título, a data de publicação, a categoria e o conteúdo. E no template vai ficar assim para você. Eu não tenho nenhum CSS, isso aí é HTML e tudo, mas a gente vê aqui o formulário renderizado e a publicação renderizada. Isso aí é sensacionalista. Testes.py. Lá no início a gente viu que ele cria aquele arquivozinho testes.py e não é interessante você escrever os seus testes naquele arquivo. Por quê? Esse pisca-pisca aqui. Onde? Beleza. Não é interessante você escrever seus testes naquele arquivo. O que é que eu faço? Isso aqui é um arquivo pessoal. Eu crio uma pasta dentro da minha app chamada testes e indico que ela é um pacote, né, através do init.py. Escrevo testes forms, testes models e testes views. Ok, não é interessante escrever aquilo tudo naquele arquivo, porque você vai testar tudo isso. E vai ficar muito sujo e muito ruim da manutenção se isso tudo
tiver um arquivo só. Então, isso aí é uma técnicazinha que eu fui pegando no passar do tempo, eu acredito que muita gente usa e funciona para mim. Beleza, cases de uso, né? Quem usa Django? O Pinterest é feito Django, a plataforma web, o Instagram também, o Discos, que é uma plataforma de comentários, que muita gente conhece, o IFRN está já construiu, na verdade, né? O SWAP, que vai substituir o que é acadêmico e gerencia toda a parte administrativa do IFRN através dele. A Mozilla usa bastante Django e o LAIS, né? Que é o Laboratório Tecnológico de Saúde da UFRN. Eles vêm usando Django. Tem o Speakerify, não sei se todo mundo conhece aqui, mas é um projeto do open source que a galera aqui de Natal fez, quem idealizou inicialmente foi o Luan lá da Evolux, ex-Evolux, né? E o que é? É como se fosse uma ferramenta onde você cadastra o seu evento e possíveis pessoas que querem palestrar no seu evento vão lá e cadastram palestras e você pode abrir isso para votação, pessoal, vocês que estão participando do evento podem ir lá e votar nas palestras mais interessantes e tudo mais. E eles geram uma gradezinha, tem toda uma API que o pessoal está fazendo Django REST no que é outra biblioteca. Então é bem legal. Assim, tem tarefas para todos os níveis. Luan, sempre que você quiser contribuir com alguma coisa, tiver interesse, você pode chegar lá e falar com o Luan. Acho que a maioria que conhece, senão eu faço contato depois. E ele pega na sua mão, ele literalmente pega na sua mão e ensina todo o caminho das pedras, de como você contribuir. Então, de repente, você quer começar nessa área aí, de contribuir com Big essas coisas todas, é um projeto bacana. Você não precisa necessariamente sacar do Django. Tem coisas que é HTML, CSS, então se você saca dessas tecnologias, é interessante estar dando uma sacada disso. A gente tem a Django Girls também, que é um grupo de mulheres que, através da tecnologia Django e Python em geral, tentam inserir a mulher na tecnologia. Né? É uma área assim, que ainda tem um déficit muito grande de mulheres. E elas promovem tutoriais, workshops e eventos como esse ao redor do mundo. Tem alguns grupos no Brasil, em Natal não tem, mas eu creio que esse ano ainda é criado. E eles mantêm esse tutorial no ar, que é o tutorial.djangogirls.com e em português. Então, se você viu o que eu falei aqui, eu acredito que muita coisa passou batido, sem entender, claro, o tempo é curto, mas se você achou interessante, quer começar com essa tecnologia e tudo mais, dá uma olhada nesse tutorial e vale muito a pena. Está em português, a própria comunidade brasileira chegou lá e traduziu, então isso é bem legal, a gente valorizar essa coisa. Tem outro curso também, que é o do Alisson Azevedo. Se você chegar no YouTube e colocar Alisson Azevedo, é com 2L, com 2S mesmo, não foi no erro. Ele vai ter um curso completo de Django, são 3 videoaulas. Usa a versão 1.4, a gente já está na versão 1.9 do Django, mas não difere muito não, a base continua a mesma. Quando eu comecei com Django, há um tempo atrás, eu usei esse cara para aprender muita coisa assim que eu tinha dúvida e foi a mão na hora. A gente tem a Liga de Empreendedorismo Potiguar, que eu faço parte. É uma liga que tem o intuito de difundir o empreendedorismo no meio universitário e a gente promove uma série de eventos e tudo mais. E a gente agora em fevereiro vai promover um curso de Python de Django. Vão ser 2 sábados, dia 21 e dia 27, lá no Labicon da UFRN. Então, os padrão, tudo Mac, tudo bonitinho, R$10. Padrão, né? Padrão. Você já fez isso aí com os Macs assim? Enfim, isso é só uma onda. Mas assim, se você tem interesse, curta nossa página lá no Facebook, acesse nosso site e fica atento que a gente vai divulgar por lá. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, acho que a gente ainda tem tempo. Não, né? Não, tem ideia de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, pode perguntar à vontade aí. Aproveitando enquanto vocês vão fazendo a pergunta, aqui está, como a gente não pegou o nome de vocês no início, né?
queria que vocês Uma caneta. assinassem aqui, Tem botassem o caneta nome e o e-mail, certo? Quem botar o nome e o e-mail aqui, a gente vai fazer um sorteio, Passa de novo. né? Aí vocês podem concorrer. Quem não botar, não ganha sorteio. E no final, depois, a gente vai pegar e mandar para vocês um questionário, certo? Para saber como, se vocês gostaram, se não gostaram. E o que vocês gostariam de fazer também. Ouvir quais palestras vocês gostariam de ter, quais assuntos vocês gostariam de ou alguma dúvida, alguma coisa assim, certo? Alguém tem alguma dúvida? Perguntem as dúvidas aí à vontade. Tá. Falou que gostava mais de correr em filme, porque Não, eu gostava mais de correr no filme, porque ser no filme. sim. Na verdade, por isso que eu passei bem rápido o Flash, Fire e o WebGPy. Eu desenvolvo o mesmo dia, por isso que eu me aprofundei mais nele. Mas se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, a gente tem um cara aqui que trabalha muito tempo com Python e você pode ficar à vontade. Beleza? Mais alguém? É isso aí. Sigam minhas redes sociais.